que a psiquiatria tenha surgido para combater o obscurantismo religioso medieval que via as doenças mentais como possessões ou influências demoníacas. Isso foi um mito gerado no século XIX. Será que ainda é assim? Ainda tem coisa assim. Tem muita gente que acha que louco é endemoniado, né? E tem muito espírita que acha que todo problema psiquiátrico é obsessão. Então, eu já vou dizendo para vocês que nós estamos encarnados. Se a gente está encarnado, tem uma parte nossa que é espírito e uma parte que é físico. E nada vai acontecer sem uma afetar a outra. Então, se eu tenho uma alteração física, isso vai repercutir no espírito. E se eu tenho um desequilíbrio espiritual, isso vai repercutir no corpo. Então, não adianta você falar, não, isso daí é falta de fé. Isso é ausência de Deus no seu coração. Mas não é só isso. Né? Divaldinho estava me contando de um orador que foi lá falar que ter dengue era fraqueza de espírito. E uma semana depois ele estava com dengue. Né? Então a espiritualidade já mandou o recado para ele. Né? Ó, toma cuidado com o que você fala, porque cospe para cima cai na cara, como dizia minha avó. Né? Então, esse mito tem alguma coisa de correto, né? Mas não é só isso. Porque muitos dos transtornos psiquiátricos são, na verdade, ocasionados por influências espirituais. Então, a causa do problema pode ser realmente espiritual. Assim como a religiosidade ainda é vista tradicionalmente como algo negativo pela psiquiatria, experiências místicas têm sido vistas como evidências de psicopatologia. Ou seja, para muita gente, acreditar em Deus ou ter uma atividade religiosa é uma alienação da realidade. Né? Volto a dizer, não vou dizer que não tenha isso. Vocês devem conhecer os fanáticos. Tem muita gente que é fanática e que ela passa a olhar aquilo como se fosse toda a verdade e simplifica as coisas. Né? Então, como eu já disse, nós estamos encarnados, nada é muito simples. Tudo tem uma parte espiritual, tem uma parte física, tem parte genética, tem contato com o ambiente, tem a formação cultural. Todos esses fatores, eles formam você. E eles determinam a maneira como você existe e a maneira como você se manifesta no ambiente onde você está. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, não, isso é por causa daquilo. Né? Faz isso e você vai ficar bom. É difícil. Tem alguns problemas mais simples que às vezes a gente consegue resolver com medidas simples. Mas os problemas mais complexos não são assim. Vou dar um exemplo, a obesidade. As pessoas querem resolver a obesidade de uma maneira rápida e simples. Não tem maneira rápida e simples. Não tem. A obesidade está relacionada a uma série enorme de fatores que passam por alterações endócrinas, alterações psicológicas, alterações culturais. Né? Tem um monte de coisas. Então, não adianta você ir lá, querer que o médico faça uma cirurgia, e você vai continuar comendo churrasco, tomando chopp, comendo bolo de chocolate e ficar magro. Não vai. Né? Uma coisa ou a outra. Então, às vezes, vem paciente e fala assim, doutor, desde que eu operei, eu não consigo mais comer. O que você operou? Para emagrecer. Eu falei, pois é, então está dando certo. Não, mas doutor, eu não consigo mais, eu não posso ir no restaurante, isso aqui. Pois é. Não é? É para isso que você fez a cirurgia. Eu costumo dizer que eu ia fazer uma cirurgia bariátrica, eu ia lançar um método bariátrico, mas eu acho que não ia ser muito bem recebido. Em vez de operar o seu estômago, fazer aquela cirurgia toda, ia dar uns pontinhos na sua boca. Ia dar uns 4 pontos para deixar só o cantinho assim. Aí você só ia conseguir comer de canudinho. Vai emagrecer. Né? Não sei se você vai ficar feliz, mas que vai emagrecer, vai. Então, não adianta você querer resumir. E imagina uma alteração, uma mediunidade ostensiva, numa família que acha que isso é coisa do demônio. E uma criança começa com manifestação mediúnica nessa fase. Tem tudo para dar errado, concordam comigo? Tem tudo para dar errado. Então, a mediunidade na criança já é uma coisa complexa, necessita um acompanhamento muito próximo, os pais têm que estar muito esclarecidos sobre o que está acontecendo,
dependendo do grau de mediunidade, isso pode provocar alterações no ambiente escolar da criança. Isso daí pode trazer repercussões fisiológicas para a criança. Ela pode se ligar de uma maneira ou de outra a alguns espíritos menos felizes que estão próximos no ambiente. Olha o tamanho da encrenca. Não é? E aí, se nasce num ambiente que não tem nenhum tipo de orientação a respeito, porque hoje a psiquiatria ainda não vê isso como uma coisa natural, o que vai acontecer? A família vai levar primeiro na igreja. O pastor vai tentar exorcizar o demônio. Se não der certo, porque às vezes dá. Se não der certo, vai levar no psiquiatra. O psiquiatra vai fazer o diagnóstico de uma psicose e vai começar a dar remédio. E às vezes uma criança que era para crescer saudável, inteligente, vai ter toda a sua infância e juventude comprometida por causa do uso de psicotrópico. Né? Então, é uma coisa necessária, é um estudo necessário que a psiquiatria tem que desenvolver. O Freud considerou as experiências místicas como desamparo infantil, regressão ao narcisismo primário. Né? O Freud ele tinha uma tendência a puxar tudo para a culpa da mãe. Né? Então, tudo é culpa da mãe. Então, o que o Freud percebeu é que de 0 a 7 anos, a criança, tudo que acontece na vida da criança fica marcado profundamente na psique dela. E é verdade. Né? Então, a culpa é da sua mãe? Pode ser que sim, mas, na verdade, a culpa é da sua experiência do 0 a 7 anos. E, obviamente, que a presença da mãe, do pai, da família, do ambiente, são determinantes para isso. Então, muitas vezes, um espírito que veio com uma tendência, por exemplo, para desonestidade. Ele teve várias encarnações em que ele foi ladrão. Aí ele nasce numa família em que pai e mãe são muito rígidos com relação a isso. E um pai muito honesto, uma mãe muito honesta, num ambiente... O que acontece? Do 0 aos 7 anos, isso fica impregnado, fica gravado como uma sugestão hipnótica. Quando ele termina a encarnação, a pineal dele abre, ele começa a receber os influxos do passado, ele começa a ter acesso à memória perispirítica dele, e ele começa a não lembrar, às vezes, do fato em si, mas ele começa a perceber as sensações dele em outras encarnações, ele consegue anular. Ele cria um vetor. Ele consegue anular. Tudo que ele aprendeu sobre honestidade agora vai neutralizar a tendência dele de ser desonesto. E aí ele consegue salvar a encarnação dele já na infância. Entende? E às vezes é o contrário. Ele recebe uma sugestão negativa durante a infância que depois ele vai ter que reequilibrar como adulto. Né? Vai dar mais trabalho para ele na encarnação. Então, essa ideia de que o Freud fazia, como ele percebeu que a primeira infância marca muito fortemente a psique, ele jogou tudo ali. E muita coisa está ali mesmo, mas não tudo. Né? Porque às vezes você pode ter uma família legal, uma infância legal, sugestões positivas, mas você era muito porcaria, agora você ficou pouco porcaria. Né? Na verdade, você melhorou, mas ainda não está bom. Então, você vai ter dificuldades, muitas dificuldades, que já foram minimizadas. E aí, você vai num psicoterapeuta, que é freudiano clássico, e vai dizer que a culpa é da sua mãe. Na verdade, sua mãe te ajudou pra caramba. Mas agora você vai jogar a culpa dela. Porque é uma coisa que ninguém gosta de fazer, é assumir culpa. Né? A gente sempre terceiriza a culpa. E você tem que arrumar alguém para botar a culpa. Né? Então, se você é casado, a culpa é do marido ou da esposa. Mas se você não é casado, a culpa é da mãe e do pai. Alguém tem que levar a culpa, não é você. Você é sempre a vítima. Não é? Então, isso daí é uma coisa muito comum. E aqui a gente entende isso, porque o Freud estava certo. E é interessante que o Freud diz que até aos 7 anos que essa sugestão é muito importante. E a mesma coisa que o André Luiz fala. Né? É a mesma coisa. Outros autores descreveram as manifestações como quadros psicóticos borderline. Você sabe o que é borderline? Borderline é que mas não é. Está em cima da linha. Então, ele fala assim, que você é um psicótico borderline, ele está dizendo assim, você é quase louco. Ou você é praticamente um louco. Você está na linha entre a loucura e a normalidade. É isso. Então, eles diziam que a mediunidade eram quadros psicóticos borderline. Que outros diziam que
eram episódios psicóticos. O paciente, a pessoa durante o transe mediúnico estava tendo um surto psicótico, que era um distúrbio do lobo temporal, que é essa parte lateral do nosso cérebro, que eram quadros histéricos, né? Histeria é uma perda de controle emocional, ou um perigo para o indivíduo e para a comunidade. Eu não vou nem perguntar quantos médiuns tem aqui, mas olha que você estava com a moral baixa aqui, hein? Quer dizer, ou você era louco, né, ou um perigo para a sociedade, vai vendo, ou um histérico, que também não chega a ser um elogio, né? Muito bem. A psiquiatria brasileira é a mediunidade. Tem um livro chamado Espiritismo e Loucura, do Coelho Franco Filho, foi publicado em 1931, e ele afirma no livro o quê? Depois da sífilis e do álcool, o espiritismo é o maior fator de alienação mental. Depois ele diz assim, ele propõe que se queimasse todos os livros espíritas e se fechassem todos os centros espíritas de candomblé que infestavam o Rio de Janeiro e o Brasil e o mundo ocidental. Você vê como ele gostava dos espíritas. Ele afirma, o misticismo e a loucura se acham de tal forma fundidos que não se pode destacar um do outro. E o Pacheco Silva, que é um outro autor que prefaciou um livro sobre o assunto em 1939, diz que, em tese de doutorado, que foi defendida e aprovada com louvor, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ele conclui que o médium espírito é um embusteiro ou um alucinado passível de internação e tratamento médico especializado. Você continua falando que você é médium agora? Como é que é? Bom, isso daqui foi em 1931, 1939. A verdade é que a psiquiatria ela veio muito por conta dessas situações que não eram compreendidas. E uma outra coisa que eu já citei aqui anteriormente é que, com muita frequência, um médium com uma mediunidade muito ostensiva, ele tinha uma chance, dependendo do ambiente onde ele estava, ele tinha uma chance muito grande de não controlar a mediunidade e acabar desenvolvendo um transtorno psiquiátrico. Né? Quanto mais cedo a mediunidade se manifesta e quanto menos atendida ela é, maior a chance da própria mediunidade ser um fator de desequilíbrio. Tá? Então, se você é médium, a sua chance de ser louco é maior do que se você não for médium. Eu vou mostrar para você que não. Se você for médium e for bem atendido, a sua chance de ficar louco é menor do que a população geral. Né? Isso quem provou foi o Alexander. Por quê? Porque você tem os seus 5 minutos de loucura na mesa mediúnica e você sai bonzinho. Né? A gente vai ver que quando há um estudo, um acompanhamento e uma condução adequada da mediunidade, o paciente tende a se equilibrar psiquicamente mais facilmente do que a pessoa que não tem a mediunidade. Que, na verdade, todo mundo tem mediunidade. Tá? Eu queria deixar isso claro. A mediunidade é uma faculdade neurológica, não tem nada a ver com a sua evolução espiritual, não tem nada a ver com se você é bom ou é ruim. Né? A mediunidade é uma função neural que pode acontecer em qualquer pessoa, uma pessoa muito boa, uma pessoa mais ou menos, uma pessoa ruim. E como qualquer outra faculdade física, ela tem graus de destreza, graus de complexidade. Tá certo? Então, por exemplo, jogar futebol. Todo mundo pode jogar futebol, só que tem um cara que vai ser muito bom, um cara que vai ser bom, que vai ser mais ou menos, que vai ser ruim, que vai ser muito ruim. Isso daí tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento, com o desenvolvimento psicomotor dele, com o número de sinapses lá, de tratos próprio medulares, né? Se ele engatinhou, se não engatinhou, se a genética dele é propensa a isso ou não, e assim por diante. Mas, né, as características dele como espírito, como indivíduo. Tá certo? Você pode ter nascido Pelé e não gostar de futebol. Então tem, como eu disse, uma conexão entre as coisas. Não adianta só eu ter um físico
que propicia a atividade e o meu espírito não. Ou eu ser um espírito que tem aquela conectividade, tem aquela possibilidade, mas o corpo dessa encarnação não veio propício para aquilo. Tá certo? Então, essa visão da mediunidade como uma psicopatologia, como loucura, ainda existe em muitos lugares. E todos nós somos médiums em graus diferentes. Agora, o médium que é chamado ostensivo, né, que tem uma mediunidade que a gente chama dinâmica, este médium ele é mais exposto. A psique dele é mais exposta. Então, ele precisa de uma atenção especial. Tá bom?